Olá! Nós estamos novamente aqui com a Ione e vamos continuar conversando sobre a adolescência. Você sabe o que você não deve fazer com seu filho adolescente? Ione, que dicas você poderia dar para os pais que têm filhos na adolescência? Eu posso dizer que todos os adolescentes em coro estariam aqui comigo falando: não me tratem como criança. Essa é a primeira questão que você realmente não pode vivenciar com seu filho adolescente. É difícil, porque até então você tinha lá o seu bebê do seu lado que fazia, ou pelo menos você o estimulava para que fizesse tudo o que você desejava, e agora não é mais assim. Então a gente tem sim uma tendência a tratar esse adolescente ainda com as prerrogativas da infância. Só que a gente precisa lutar internamente para mudar isso, porque é algo que os aborrece, não cabe no momento, porque eles estão vivendo uma fase de diferenciação corporal, emocional, social. Acho que menospreza as possibilidades e as capacidades do Exatamente, adolescente. exatamente. Mas no final das contas, o que a gente tem que fazer, né? Se a gente precisa encarar essa luta, o que pode nos ajudar nesse sentido? Primeiro, você rever os seus valores. Isso é fundamental. O pai e mãe, os dois precisam sempre rever, Um né, exercício os constante. valores. Seria bom que toda a família pudesse realizar isso, né? Pensar quais são as regras que eu vou estabelecer para o meu filho, para minha filha a partir de agora. Primeiro você pensar isso com você, ou com o seu companheiro, a sua companheira, enfim, mas rever essas questões que vão ser peculiares a essa fase, porque seu filho vai exigir mais autonomia, ele vai desejar sair com os amigos sozinho, em algumas circunstâncias ele não vai querer participar dos eventos familiares. Então, assim, você precisa rever, primeiro, internamente, como você vai lidar com os seus valores frente a essa pessoa que se coloca nova na sua frente. Mas nunca esquecer dos limites, né? As regras precisam continuar, os limites precisam ser dados. Numa nova tônica, mas precisam acontecer. Você está falando isso, Ione, e aí eu estou lembrando aqui de uma situação que eu estou vivendo com meu filho. Ele vai fazer 13, como eu falei no outro vídeo, e agora ele quer andar de ônibus sozinho para ir para o curso, para ir, né, para a rotina dele. Mas eu sei que eu vou ter que repensar isso, e vou ter que organizar de uma forma que ele não se sinta também incapaz de. Exatamente. É um dilema que eu estou vivendo agora, esses dias com ele, e que eu estou tendo que repensar como é que eu vou fazer para que eu mantenha de alguma forma dentro de uma segurança viável, mas que eu também dê a possibilidade de autonomia, até porque ele vai ter que andar sozinho em algum momento na vida. Claro. E depois que você pensa, né, internamente essas questões, é importante colocar essas questões para eles também, né, para os nossos filhos, porque você pode, em um determinado momento, falar, ok, você vai sozinho, sim, mas aconteceu uma determinada circunstância que te deixou insegura, nada impede que você retome essa situação. Não de uma maneira autoritária, olha, a partir de agora então você não vai mais. Não, conversando, trazendo consciência, isso é fundamental. E como é uma faixa etária grande, né, de 13 a 18 anos, 12 a 18 anos, é óbvio que essas regras precisam mudar ao longo do tempo. O que pode ou não pode aos 12, com 17 é outra história. E você pode também equilibrar em relação não só à idade, mas também às competências que seu filho tem. Então, se você percebe que ele consegue hoje estudar com autonomia, com independência, ser responsável, então por você ter essas competências, eu hoje permito que você faça isso ou aquilo. Ou porque você ainda não tem determinadas competências que são importantes para mim, você ainda não mostrou isso, independente da idade que tenha, você não vai fazer isso ou aquilo. Tem uma outra situação que é não perguntar o óbvio. Pai e mãe
São adora mestres. fazer isso, adora fazer isso. Sabe aquela situação? Peguei a prova do meu filho, está com uma nota baixíssima. O que eu falo? Fulano, por que você tirou essa nota baixa desse jeito? Né? Vamos parar para pensar, o que a gente espera como resposta? Mãe, não estudei. Mãe, o professor não deu essa matéria. Mãe, a minha turma inteira foi mal na escola. Sabe? A gente tem que parar de fazer perguntas que são óbvias, né? Primeiro porque, no caso das notas, né? Das avaliações da escola, das provas, que é algo que atormenta muitos pais. Se você vem acompanhando o seu filho dia a dia, você mais ou menos tem uma ideia se ele vai tirar uma nota boa ou uma nota ruim, não é verdade? Então isso acaba sendo um conflito muito grande e desnecessário. Então assim, é mais fácil nesse momento, né, você diante de uma avaliação, sentar com seu filho e falar, olha, realmente eu vi aqui que a sua avaliação não foi tão boa assim, né? Eu vi que você errou algumas questões que não deve ter aprendido e como é que a gente vai resolver a partir de agora? O que podemos fazer para na próxima prova... O que nós podemos fazer, exatamente, mas ser diferente, nós adoramos isso, né? Perguntar o óbvio. E é interessante que a gente também não se prepara para a resposta. Por exemplo, teu filho está o dia inteiro deitado, esparramado no sofá. Você já disse o que ele precisa fazer naquele dia, e aí a gente passa pela sala, vira e pergunta, vai ficar o dia inteiro no sofá? Aí se ele responde para você, sim, vou ficar o dia inteiro no sofá, tá tão legal aqui, tá tão aconchegante, mãe. Aí você se descabela, você fica com raiva. Ora, você perguntou, então você deu a oportunidade dele responder o que ele queria. Você tem que estar preparada, né, e preparado para ter uma atitude diante dessa resposta que vai te incomodar. Então, por isso que eu falo muito para os pais, deixem de lado as perguntas que são óbvias. Né? Vamos focar naquilo que realmente é importante para aquele adolescente. Então, se ele está o dia inteiro sentado no sofá, cabe muito mais você se aproximar, ter esse contato corporal, isso é tão importante. Meu filho, eu acho que você já descansou bastante hoje, agora vamos levantar, vai lá arrumar o seu quarto, sabe? Isso é muito mais educativo e proveitoso do que você jogar uma pergunta que é de implicância. É de implicância, é irônica, com certeza, porque você já está com uma raiva tremenda porque ele não te obedeceu, mas aí você para e pensa, essa é a fase, né? Então, é melhor você fazer dessa forma, né? Deixar as perguntas óbvias de lado e agir. E sempre em contato, sempre próximo e dando uma orientação bem assertiva. Eu acho que às vezes falta um pouco, Ione, uma leveza, um humor. Então eu acho que às vezes falta um pouco esse jogo de cintura. É óbvio que muitas vezes eu também não consigo, né? Mas a gente precisa estar atento. Uma outra situação também que não deve ser feita nessa faixa etária é entrar no looping de acusações junto com esse adolescente. Porque você não vai fazer perguntas óbvias, mas ele vai te fazer perguntas óbvias num tom acusativo, porque é necessário, ele precisa se compreender o que você pensa, compreender o que as pessoas pensam, então as perguntas cabem nesse momento, mas muitas vezes elas vêm num tom acusativo. Né? Num tom que é para mexer com você, é para saber até que ponto realmente determinada regra tem que valer ou não. É engraçado que ontem eu vivi essa situação com meu filho. Então, o de 17 anos, o Ian, virou para mim ontem, eu cheguei do trabalho super cansada, e ele falou, mãe, engraçado, né? Você não disse que meu irmão tinha que diminuir o tempo nos eletrônicos? Eu não estou vendo isso. Eu respirei e eu falei assim, realmente, Ian, você está certo. Ele não tem diminuído os eletrônicos e nós tínhamos conversado sobre isso. O que você pode fazer para me ajudar? Então, compartilhou a responsabilidade. Exatamente, né? E eu corto esse link de reclamações, né? É claro que nós teríamos aí muitas situações para falar sobre o que não fazer, né? Eu já citei 3 que eu acredito que são as mais importantes e tem uma última que eu vou citar que é sobre a autoridade.
Você não deve, na discussão com o seu filho, colocar-se no lugar da autoridade. Você tem que se colocar no lugar do educador, de quem está aproveitando aquele momento para ensinar e para aprender também com ele. Porque a autoridade ela tem que ser colocada no cotidiano e às vezes os pais se confundem com isso. Eles querem colocar a autoridade no momento da discussão. No momento da discussão não é para ser feito isso. Você tem que ter um distanciamento, escutar o que esse adolescente está trazendo, refletir. Às vezes até é bom fazer assim, olha, estou escutando você, vou refletir e depois nós vamos conversar. É claro que é para conversar mesmo, não é para fazer aquele jogo de não, tá bom, depois a gente resolve isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. É entender que o momento da discussão é um momento que você tem primoroso para educar e para se educar. E a autoridade ela tem que ser colocada nesse dia a dia. Né? É quando ele vai dormir, é quando ele acorda, é na aproximação, no abraço, na afetividade e não no momento do conflito, porque aí nada dá certo nessa hora. Muito bom saber o que não devemos fazer, não é? Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não esqueça de acompanhar Estúdio da Criança nas redes sociais.